Olá, queridas, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Uma grande alegria mais uma vez estar aqui com vocês, né? Nessa tarde maravilhosa e compartilhar com vocês um pouquinho, algo do alto, algo do céu para a tua vida, para o teu coração. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus tem algo poderoso para falar com você hoje através dessa live. Marquei aqui com vocês às 15h30 em ponto. Estou aqui para trazer para vocês essa fatia do céu que eu tenho certeza que vai falar com você aí. Amém? Espero que você possa acompanhar comigo aqui essa palavra poderosa que nós vamos falar hoje. Nós vamos refletir um pouquinho sobre uma mulher que sofreu por 12 anos com uma enfermidade, mas que foi curada. Aí eu quero dividir essa passagem com você. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia. E se você não tiver Bíblia aí agora, depois que você possa meditar nessa palavra, tá? Nós vamos falar hoje a passagem de Marcos, no capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 25 e 34, tá bom? Do 25 ao 34, que diz assim a palavra do Senhor. E uma mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que muito padecera nas mãos de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, e nada lhe aproveitara, antes ido a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, dentre a multidão, e tocou a sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. Logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no corpo que estava curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra a virtude, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? E os discípulos lhes disseram, vês que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver se alguém se manifestava. Então a mulher, que sabia que lhe havia sucedido, temendo e tremendo, aproximou-se e, prostrando-se diante dele, disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, o livro de Marcos essa semana tem falado muito comigo. E eu quero dividir com vocês. E para iniciar essa live, eu quero orar junto com você aí. Amém? Não sei aonde você está, quais são as condições que você está agora, mas que nós possamos orar juntos para que o Senhor possa vir falar ao nosso coração. Amém? Poderoso Deus, eterno Pai, Rei de glória. Senhor, nós rendemos graças a Ti nessa tarde, Pai. Te agradecemos por estar aqui, Pai. Reunidos para ouvir um pouco da Tua palavra, para saber algo que o Senhor quer falar conosco. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos receber, possamos estar dispostos, Pai, a receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa tarde. Que o Senhor possa falar poderosamente, Senhor. Tens liberdade aqui, o Senhor sabe, Pai, que nós estamos aqui desejosos, Pai, para ouvir a Tua santa palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Jesus. Fala conosco, seja conosco, Pai. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Amém, irmãos? Essa reflexão, ela fala dessa mulher que ela sofreu há 12 anos, né? Com esse fluxo de sangue. E com nós, no nosso cotidiano, acontece muito isso também. Essa mulher ela já estava cansada de lutar e de buscar a solução para o problema dela. Eram 12 anos de sofrimento. Já tinha gastado tudo que tinha, tudo que ela podia fazer ela fez e ela não conseguiu encontrar a cura. Gastou tudo e o que a Bíblia aqui fala que ela ia de mal a pior, né? Então não era só uma desilusão que ela estava sofrendo. E naquela época, a mulher, quando ela tinha esse fluxo, ela era considerada impura. Então ela era uma pessoa que ela era excluída da sociedade. Então ela se sentia ali invisível para todo mundo, né? E essa mulher, assim como muitas de nós, ela estava cansada de lutar sozinha. Ela gastou tudo que ela tinha, tentou todas as alternativas e nada sanava aquele problema, até ela encontrar o Senhor Jesus. E quando ela ouve falar que Jesus vai passar, ela coloca na cabeça dela que ela tem que chegar até ele, que ela só tocar nele, ela vai ser curada. E ela faz isso. E hoje eu quero falar aqui algumas lições que eu aprendi lendo essa passagem no livro de Marcos. E uma coisa que eu aprendi muito é que a fé é o primeiro passo para a nossa cura. A fé, quando nós temos a fé,
nós estamos diante de algo poderoso, que é o que pode trazer a cura para a nossa vida, né? Muitas vezes nós enfrentamos problemas, dificuldades que parecem não ter solução. Mas como a mulher do fluxo de sangue, ela já tinha tentado de tudo. Tudo que estava ao alcance dela. Na força do braço dela. Né? Os recursos que ela tinha ali, algo que ela poderia fazer sozinha, que era ir atrás de médico, atrás de alguma coisa paliativa para melhorar, e ela não conseguiu. Mas a verdadeira cura, ela começa quando nós colocamos a nossa fé no Senhor Jesus. Quando nós colocamos a fé no Senhor Jesus, mesmo quando tudo parece sem esperança, Deus está pronto para operar o milagre. Então nós temos que crer que Ele é poderoso e que Ele faz. Quando nós enfrentamos desafios, nós temos que lembrar que a fé de Jesus, ela abre as portas para nós. Ela abre as portas para a nossa cura. Nós não podemos ter vergonha de buscar em Jesus aquilo que nós não conseguimos resolver. Essa mulher, ela foi exposta, né, no meio da multidão, ela foi exposta, mas ela foi curada. E às vezes nós achamos que nós não devemos dividir algo que tem nos afligido, nos incomodado com alguém. Divide primeiramente com o Senhor Jesus, mas eu declaro que o Senhor está levantando pessoas às quais você possa contar, às quais você possa dividir os teus problemas. Creia somente, tenha fé. E saiba que a nossa fé é igual o Senhor fala, se ela for do tamanho de um grãozinho de mostarda, a gente pode fazer muita coisa. Então a fé é o primeiro passo para a gente receber a nossa cura. Ela tocou nas vestes de Jesus de uma forma discreta, mas Jesus encontrou ela no meio daquela multidão, Jesus reconheceu ela no meio daquela multidão. E perceba que o que toca ela, quando sai da boca do próprio Senhor Jesus, não é porque ela tocou. Ele fala, a tua fé te salvou. Então o que cura ela ali é a fé dela, não é o tocar nas vestes de Jesus, né? Propriamente como ela tinha, mas era a fé que ela colocou. E o Senhor fala, tua fé te curou. Então, que você possa encontrar alguém que possa te orientar nessa caminhada também. Às vezes nós nos sentimos igual ela, sozinhas, abandonadas, invisíveis para as outras pessoas. Às vezes nós estamos sofrendo com um problema invisível para as pessoas, mas para nós não é invisível, nós sabemos o que nós sentimos e nós não temos com quem dividir. E isso é muito difícil. Nos ajoelhamos, conversamos com o Senhor, mas às vezes falta aquela pessoa, falta aquele ombro, falta aquela amiga verdadeira, fiel, que você sabe que você pode contar. Eu tenho orado muito por isso, minhas irmãs, esses dias, esses tempos. E o Senhor tem levantado pessoas, tem levantado mulheres de fé, tem levantado mulheres que estão na mesma busca, tem levantado mulheres que querem, que estão no mesmo propósito. E paz, meus irmãos, que o Senhor levanta essas pessoas, eu vou saber uma hora na rua de trás, uma hora na rua do lado, uma hora a 5 minutos da minha casa. Então peça com fé que o Senhor faz. Que a gente possa, assim como ela, romper barreiras, não ter medo de ir atrás, de buscar. Tinha multidão e ela foi rompendo barreiras até tocar nas vestes do Senhor para ser curada. Ela não desistiu, mesmo depois de anos de sofrimento, ela persistiu acreditando que Jesus podia curar ela. Ele curou. E às vezes os nossos problemas demoram para ser resolvidos também. Mas não é porque eles demoram que eles não têm solução. O Senhor tem solução. Quando o Senhor Jesus entra na causa é para resolver. Não tem nada que fique sem solução quando nós colocamos aos pés do Senhor. Se você está orando por muito tempo, não desista, continua acreditando que o Senhor vai fazer. O Senhor está falando essa tarde, tem alguém que está assistindo essa live, que está falando, já estou cansada. Olha o tempo que eu estou pedindo, olha o tempo que eu estou orando, olha por quanto tempo eu estou falando e não estou vendo acontecer nada. Mas nós temos que perseverar, meus irmãos. É a persistência, nós temos que persistir, continuar orando, continuar pedindo. Ele é poderoso. E ele está falando, não desista. Não desista. Continue pedindo, continue clamando. O Senhor está ouvindo. Não desista. Assim como a mulher não desistiu, ela podia ver todas aquelas pessoas e falar, eu não vou chegar lá nunca. E podia ter desistido, mas ela não desistiu. E o ato dela não desistir, ela consegue chegar até ele e ela é curada. Então veja como é importante nós persistirmos. Nós acreditarmos, nós crermos.
Imagine, irmãos, quantas pessoas ela teve que passar, por quantas pessoas ela teve que ir, percorrer para poder até chegar. Que fala, era muita gente, era uma multidão. E Jesus, ele vê a gente de qualquer forma. O Senhor, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Às vezes a gente já está cansado, mas ele está vendo o nosso sofrimento. Mesmo quando a gente se sente invisível, mesmo quando a gente acha que ninguém está vendo o nosso problema, as pessoas humanas não estão vendo, mas o Senhor vê. Ele tudo vê. O Senhor é o Deus que ele te vê no secreto, ele sabe de tudo. Antes mesmo que você ore, antes mesmo que você fale, ele já sabe. Muitas vezes, assim como a mulher, nós nos sentimos sozinhas, invisíveis. Acontece por fulano, acontece por ciclano, e comigo não acontece nada. E Jesus está sempre ali, ele está nos vendo. Ele conhece os detalhes da nossa vida, ele está atento aos nossos corações, às nossas orações, e ele sabe exatamente o que nós precisamos. Ele sabe mais do que nós mesmos. E quando ninguém mais percebe o seu sofrimento, lembre-se que Jesus, ele está te vendo. E lembre-se que ele está vendo. Às vezes as pessoas ao nosso redor tá ali, tem um monte de gente, mas a gente está se sentindo sozinho. E o Senhor está vendo cada detalhe. A cura dessa mulher, quando ela toca nas vestes de Jesus, não é só física. Ela recebe uma cura espiritual. Que ele fala, a tua fé te salvou, vai em paz. E está curada de todo esse mal. Além de curar, estancar aquele sangue, tudo, ela também é curada emocionalmente, espiritualmente. Eu recebi um testemunho aqui no direct, que eu vou dividir com os irmãos, que eu achei que casa muito com essa passagem. De uma irmã, por nome de Paloma, e ela fala, oi, eu sou a Paloma, por muitos anos eu passei por uma luta silenciosa, eu tinha uma doença que ninguém sabia, e ela teve a doença, ela teve o diagnóstico, ela não contou pra ninguém, e a cada dia eu me sentia mais cansada e perdida, já havia tentado muitos tratamentos, mas nada parecia dar certo, eu me sentia sem esperança, e foi quando uma amiga me convidou para ir para a igreja, e eu ouvi uma palavra muito forte de cura. Naquele dia foi pregado sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela, como eu, estava sem esperança, mas ela acreditou que Jesus podia curá-la. E eu decidi que também queria acreditar que assim seria comigo. Então, naquele momento, eu fiz uma oração pedindo a cura de Jesus para a minha vida. E a partir daí, algo mudou. Eu comecei a sentir paz e força. E em pouco tempo eu fui curada, não só fisicamente, mas o meu coração foi restaurado. E hoje eu posso dizer que a fé de Jesus me curou. E foi o que fez a diferença. A minha vida nunca mais foi a mesma. E eu sou grata a Deus por ter dado a oportunidade de experimentar essa cura completa. Olha que testemunho, irmãos. Ela creu. E eu creio que essa live está alcançando alguém aqui que também precisava ouvir essa palavra. Que assim como a mulher do fluxo de sangue já está se sentindo sem esperança. Está se sentindo perdida. Está achando que não tem solução. Mas essa tarde o Senhor manda te dizer, eu sou a solução do teu problema. Vinde a mim. Então vá até o Senhor, converse com Ele, creia nele. A fé é o primeiro passo, acredite que Ele pode restaurar. Não importa se é algo familiar, se é um relacionamento quebrado. Não importa se é alguma rachadura na tua família. Não importa se é algo financeiramente. Não importa o que é. O Senhor está aqui, Ele faz, Ele restaura. É muito testemunho que a gente ouve, que a gente sabe, irmãos. Então que nós temos que crer nesse Deus poderoso, nesse Deus maravilhoso que nós servimos. Assim como essa irmã que mandou esse testemunho, se você quiser também dividir testemunhos, eu pego os testemunhos no direct, irmãos. E uma hora também o seu testemunho pode ser contado aqui. Então que a gente possa, assim como essa irmã, experimentar essa transformação do Senhor Jesus. Assim como eu também experimentei essa transformação do Senhor Jesus, né? Se você está passando por algo que parece impossível. Assim como a mulher do fluxo de sangue, como ela já se sentia desesperançada, sem esperança, sem nada, você pode ser transformado pela sua fé. Amém, Rafael. Amém, Eva. Deus abençoe. Não desiste, continue buscando nele. Continue buscando porque ele é um Deus que faz. Ele é um Deus que ele cumpre todas as coisas.
E às vezes nós procuramos, irmãos, a solução dos nossos problemas em lugares que não vão resolver. E quando nós cremos que somente o Senhor Jesus pode todas as coisas, somente o Senhor Jesus pode fazer tudo por nós, acontece. É o que eu sempre falo, quando o Senhor Jesus chega, o milagre ele vai acontecer, né? E nós temos que crer nisso. Se você está se sentindo ferido emocionalmente, procure Jesus, ele quer te restaurar. Se tem algo que tem te deixado sem esperança, procure o Senhor Jesus, ele vai te ajudar. O Senhor, ele pode todas as coisas, irmãos. Ele faz tudo, tudo, tudo. Nós temos só que crer nele. Crer que ele faz, porque o Senhor é poderoso. Desde que você abençoe sua vida, seu lar e sua casa. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?